professora Amanda e hoje nós vamos ver cidadania, movimentos sociais e redes. Primeiramente, você sabe o que é ser cidadão e o que é cidadania? O termo cidadania surgiu há muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga. Os cidadãos participavam em conjunto e decidiam pelo bem comum. Como assim? As pessoas que moravam em Atenas decidiam em prol da comunidade de Atenas. E as pessoas que moravam, por exemplo, em Esparta, decidiam de acordo com as necessidades de Esparta. Então, a participação era ativa, o que não ocorreu ao decorrer dos anos. Como a sociedade alterou ao longo do tempo, o conceito de cidadania também modificou. Na época do feudalismo, se vocês repararem, as pessoas não participavam em conjunto. O poder era hierárquico. O que significa isso? O rei controlava as decisões para o povo. A maior parte da população estava excluída. Agora, com o Renascimento, começou-se a ter uma ampliação na questão da cidadania. Mais pessoas começaram a participar pelo bem comum, embora não fosse amplamente divulgado. Por quê? Só podia participar da decisão a elite. E a elite era quem controlava a riqueza. Então, a maior parte da população continuava excluída nesse poder de decisão pela própria sociedade. Depois, a gente pode dizer que houve uma mudança, já no século XX, houve uma ampliação do estado de bem-estar social, da questão da cidadania e dos direitos. Começaram a surgir mais movimentos sociais e a própria cartilha da ONU sobre os direitos humanos ampliou esse debate sobre cidadania. Então, cidadania tem a ver com direitos e deveres. Se vocês repararem no quadro, existem muitos direitos. Direito à moradia, direito ao lazer, direito à educação, à saúde, à vida. E existem deveres, Dever de seguir a Constituição e as leis, dever de proteger o patrimônio, proteger o meio ambiente, educar, respeitar o próximo, tudo isso engloba a questão da cidadania. Ser cidadão, então, tem relação com a garantia dos direitos e os deveres. E aí eu te pergunto, somos todos cidadãos? A resposta é variável. Por quê? Existe uma cidadania formal e uma cidadania substantiva. Essa formal tem a ver com a nacionalidade, tem a ver com pertencimento a um Estado-nação. Por exemplo, existe a cidadania brasileira, a cidadania alemã, a cidadania estadunidense. Tanto é que, quando a pessoa se desloca de um Estado-nação para o outro, às vezes ela precisa de um visto de estudante, um visto de trabalho, um visto de turismo, porque ela está saindo daquele Estado-nação. E existe a cidadania substantiva, que tem relação com os direitos civis, políticos e sociais. Tem mais relação com o indivíduo. Só que, como você sabe, nem todo mundo está igual na sociedade. Deveria estar, mas não está. Por exemplo, você sabia que há diferença salarial? Como assim, Um homem branco ganha mais do que uma mulher branca, por exemplo, para o mesmo cargo e para a mesma função. Agora, se você comparar etnias, os valores vão alterando absurdamente. Isso não é uma sociedade justa. Por isso que surgem movimentos sociais em busca dessa alteração, em busca de uma sociedade mais igualitária, para ampliar os direitos, para ampliar a justiça social, ambiental. Logo, existem diferentes movimentos sociais. Eles podem ser movimentos populares, eles podem ser movimentos sindicais, eles podem ser associados às organizações não governamentais. Todos eles buscam uma variedade de assuntos para ampliar a questão da cidadania. Então, se vocês olharem para o quadro, vocês vão ver alguns exemplos de movimentos sociais. O movimento ambientalista, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e sem teto, o movimento contra o racismo, o movimento contra a LGBTfobia,
o movimento em valorização da periferia, como Nós do Morro, que busca diminuir também a desigualdade e o racismo. São movimentos que buscam o quê? A ampliação da cidadania. Se vocês olharem a Chard, existe uma variedade de pessoas que buscam variedade de assuntos, exatamente para ampliar esses direitos que nós vimos: direito à moradia, direito ao lazer, direito ao trabalho, direito à saúde, todos os direitos que todos nós devíamos ter de forma igual. Se vocês olharem essas imagens, vocês vão reparar que são imagens de movimentos sociais. E aí você me pergunta, esses movimentos sociais são recentes? Eu te respondo, não. Os movimentos sociais no Brasil são desde a época do Império. Eles buscam exatamente uma sociedade mais justa, como nós estamos vendo. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? Tem o movimento indígena, tem o movimento a favor da moradia, o movimento contra diversos preconceitos, o movimento feminista, todos eles vão buscar essas questões. E um exemplo muito importante é o movimento social que aconteceu aqui no Brasil em 2013, em junho de 2013, onde mais de 1,5 milhão de pessoas foram às ruas nas principais capitais brasileiras. Esse movimento ele tem uma questão muito interessante. Ele surgiu principalmente pelas redes, pela ação dos jovens nas redes, mostrando uma tendência que já vem desde a parte externa, desde o mundo, né, com movimentos, por exemplo, da Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Só para contextualizar, Primavera Árabe foi um movimento que aconteceu no norte da África e no Oriente Médio contra governos corruptos. E a população que participava era principalmente de jovens e principalmente pela internet, mostrando assim a importância da internet para a propagação da cidadania. Voltando na questão do nosso movimento era contra a ampliação do preço da tarifa de transporte. Começou com essa pauta, só que agregou outras questões, como questão de ampliação de uma saúde, de educação. Então, esses movimentos se juntaram contra o gasto absurdo que o governo estava tendo, porque o governo estava investindo em estádios, em ampliação de centros de treinamento. Não que isso não seja importante, mas existiam outras questões que deveriam ser redistribuídas esse dinheiro. Agora nós vamos analisar o mapa. Esse mapa tem a ver com o tempo médio que se gasta na internet, principalmente nas redes sociais. Se vocês repararem, existem alguns pontos em alguns países. O Brasil é o segundo maior em tempo nas redes sociais. Nós temos quase 4 horas por dia nas redes sociais. Nossos vizinhos argentinos, eles não chegam nem a 2 horas. Olha a diferença desse tempo. Se a gente comparar com a África do Sul são 3 horas. Se a gente comparar com os Estados Unidos, são 2 horas. Logo, a gente gasta muito tempo nas redes sociais. E como vimos pelos movimentos sociais, a internet pode ser um meio para se propagar a cidadania. Analisando o gráfico, vocês vão perceber que a faixa etária que mais utiliza a internet é de 15 a 24 anos, que são os jovens. Então você que gasta muito tempo nas redes sociais pode utilizar também em busca da ampliação dos direitos. Logo, os movimentos sociais são muito importantes para garantir a cidadania, para garantir uma sociedade menos desigual e menos excludente. Vocês vão ver que existem vários filmes que tratam sobre a questão dos movimentos sociais. Vamos pensar um pouco sobre o seu bairro, sobre a sua comunidade. Será que ela é totalmente igual? Ela é totalmente justa? Ou tem alguns problemas? Pense nos principais desafios e nas possibilidades de melhoria da sua comunidade e como a internet pode ajudar nessa questão. Então é isso. Na aula de hoje, vimos a importância dos movimentos sociais buscarem a cidadania
E essa cidadania ela vai depender. Existe a cidadania formal, né, da questão da nacionalidade, questão do território, e existe a cidadania substantiva, a que garante os direitos civis, políticos e sociais. Esses direitos também são buscados pelos movimentos sociais. Vimos também que existem diferentes movimentos sociais, o movimento feminista, o movimento contra o racismo, o movimento a favor da periferia e da população que ocupa a periferia. Aí a questão da importância das redes como meio de comunicação e articulação social. Lembrem que na questão da globalização houve uma ampliação das redes, né? Há muito tempo atrás se comunicava pelo telégrafo, depois pelo telefone. Hoje nós fazemos tudo na palma da nossa mão. O celular tem tanto a internet quanto forma de comunicação, como ligação. Tudo isso pode ser utilizado para a busca da cidadania, para a busca de uma sociedade mais justa. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima!